Olá, você por acaso já ouviu falar da ISO 31000? Ah, deve ser aquela norma de gestão de riscos. Já ouviu falar sim e tem dúvida de como aplicá-la? Quer entender como ajuda no seu processo de trabalho, no seu trabalho no dia a dia? Então fica comigo até o final para você ver em detalhes a aplicação da ISO 31000 e como ela pode ser usada no seu dia a dia. Já dá o seu like aqui embaixo, se inscreva se ainda não é inscrito e acione o sininho. Vem comigo! Com certeza você já deve ter ouvido falar da ISO 31000. Já te adianto que é um documento simples, 2 curto e 3 de fácil leitura. Muito fácil. Então, eu vou delinear para você aqui como é esse documento, como é que é essa norma, tá? E de que forma ela foi construída. De fácil leitura e que delineia de forma clara e objetiva as diretrizes para implantar um framework de gestão de riscos em qualquer domínio de risco. Domínio de risco? O que é isso? Domínio de risco significa que afetam objetivos em domínios que podem ser financeiro, operacional, mercado, crédito, domínios de tecnologia, segurança da informação, ambientais, tá? Então são domínios que possuem objetivos que os riscos podem afetar. Tá? Em resumo, essa norma possui os seguintes capítulos: 1. Escopo. 2. Referências normativas. 3. Termos e definições. 4. Princípios. 5. Estrutura. E 6. O próprio processo de gestão de risco. São apenas 16 páginas com muita informação. Curtinha, né? Então, em resumo, ela é uma norma diretiva que não tem foco de certificação como aquelas ISOs que nós conhecemos, a 9001, a 27001, a 22301 e outras que terminam com 1. Todas as normas que terminam com 01 são aquelas normas que implantam um processo de PDCA que é reconhecido como um sistema de gestão. Na introdução da norma, ela ressalta onde podem ser aplicadas essas diretrizes e onde elas podem ser utilizadas. Esclarece ainda que é para ser usada por pessoas que criam e protegem valor nas organizações. Que, em resumo, né, são aquelas que gerenciam riscos, tomam decisões, estabelecem e alcançam objetivos, melhorando o desempenho da sua empresa. Vocês pegaram a dica dos 2 verbos? Proteger e criar? Criar e proteger? Criar significa criar valor. Criar valor significa aproveitar a oportunidade. E proteger valor significa afastar as ameaças. Então, a norma de gestão de riscos, essa norma, né, essa norma internacional, ela tem o foco de fazer a gestão de riscos baseada em oportunidades e ameaças. Além disso, a introdução apresenta essa gestão de riscos e informa que ela é baseada em princípios, possui uma estrutura e um processo de gestão de riscos, tá? Que são os principais capítulos da norma em resumo. No capítulo 1, a gente vai falar do escopo. O escopo estabelece o objetivo da norma, que é o seguinte: o objetivo da norma é fornecer essas diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pela organização. Orienta que ela pode ser personalizada para cada organização. É lógico, porque cada organização tem um contexto. Fornece ainda uma abordagem comum para gerenciar qualquer tipo de risco em qualquer domínio, aplicável em qualquer indústria ou setor.
pode ser aplicada em qualquer atividade, incluindo que tenha, né, um processo de tomada de decisão em qualquer nível. Falamos do capítulo 1, vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, elas têm as referências. E engraçado que ela não possui uma referência normativa, porque ela é uma norma de implantação de diretrizes. No capítulo 3, nós temos o quê? Os termos e as definições. Os termos e definições aplicados na gestão de risco precisam ser de total entendimento para que a gente compreenda a norma em cada um dos seus detalhes. Tá? Basicamente, a norma apresenta alguns termos e as suas definições, como, por exemplo, risco, gestão de risco, parte interessada, fonte do risco, evento, consequência, probabilidade e controle. Tá? Além desses termos que a norma traz, ela traz a referência da ISO-GUIDE 73 com um link onde tem estes e outros termos e suas definições que podem ser acessadas gratuitamente, mas em inglês. Então eu coloco na descrição desse vídeo os links que vocês podem acessar para ver. Os 3 próximos capítulos, que são o capítulo 4, 5 e 6, são fundamentais e são a base da norma e da gestão de riscos. Então, os capítulos 4, 5 e 6 são os capítulos que falam de princípios, estrutura e o processo da gestão de risco. Vamos falar dos princípios. Para que servem os princípios? A pergunta da hora. Os princípios, eles são a base para gerenciar riscos e devem ser seguidos para estabelecer a estrutura e os processos de gestão de risco na organização. Capítulo 5 e 6 da norma. Estes são os princípios que devem ser seguidos para que a gestão de risco seja eficaz, eficiente, comunicando esse valor de forma clara e explicando a intenção e o propósito da gestão de riscos para toda a organização. A norma também deixa claro que esses princípios permitem que uma organização gerencie os efeitos da incerteza nos seus objetivos, que, em resumo, é a conceituação de risco. Importante a gente diferenciar a conceituação do risco de como ele é calculado. O cálculo do risco é feito com a combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e da gravidade desse dano. Tá? Mas quais são esses princípios? Que princípios são esses da gestão de risco? São princípios que devem estar compostos dentro do processo para que ele funcione de forma efetiva. Então, o primeiro princípio é que a gestão de risco deve ser integrada nas atividades, ou seja, tem que estar incorporada. Deve ser estruturada e abrangente para que ela produza resultados consistentes e comparáveis. Ela tem que ser personalizada, ou seja, a estrutura e o processo de gestão de riscos devem ser personalizados para o contexto da sua organização e relacionados aos seus objetivos. Ela deve ser inclusiva, ou seja, tem que se incluir as partes interessadas, possibilitando que esses conhecimentos dessas partes interessadas e suas percepções sejam consideradas. Isso resulta numa maior conscientização. Ela é dinâmica, porque riscos podem aparecer, mudar, desaparecer, na medida que a organização mude o seu contexto. Tem que considerar a melhor informação possível, ou seja, todos os inputs de informação da gestão de riscos devem ser baseados em informações históricas, atuais, e devem considerar as limitações e incertezas associadas a essas informações. Convém também que essa informação seja oportuna, clara e disponível para todas as partes interessadas que estão dentro do processo. Também tem que considerar fatores humanos e culturais, ou seja, o comportamento humano e cultura influencia significativamente diversos aspectos da gestão de risco. E por último, mas não menos importante, a melhoria contínua. Então, a gestão de riscos tem que ser melhorada continuamente com base no aprendizado e nas experiências. Então, a gente acabou de consolidar esses princípios que devem estar incorporados tanto na estrutura quanto no processo de gestão de risco, que são os capítulos 5 e 6.
Estrutura. O objetivo da estrutura da gestão de risco é apoiar a organização na integração da própria gestão de risco nas atividades da organização. A eficácia da gestão de risco demanda uma integração na governança e em todas as atividades da organização, incluindo as de tomada de decisão. Para isso, é fundamental o apoio das partes interessadas e uma parte interessada particular, que é a alta direção. O desenvolvimento da estrutura envolve integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria. Observem que ela se aproxima de um conceito de PDCA, não é verdade? Tá? Mas vejam que nessa figura do PDCA o ponto central é a liderança e comprometimento, ou seja, a alta direção e os órgãos de supervisão devem assegurar que a gestão de riscos seja integrada em todas as atividades da organização e deve demonstrar a liderança e o comprometimento nessa estrutura. Okay? Então, vimos princípios, vimos a estrutura, agora vamos ver o processo de gestão de risco, o que deve ser executado dentro das diversas áreas. Bom, o capítulo 6 fala do processo de gestão de risco, cujo objetivo é definir a aplicação sistemática de quê? Políticas e procedimentos e práticas para as diversas atividades que compõem o processo de gestão de risco. O primeiro deles é o estabelecimento do contexto, cuja finalidade é você personalizar o processo de gestão de risco, permitindo um processo de avaliação eficaz e um tratamento de risco apropriado. Personalizar e definir, delimitar o contexto. O segundo é identificação. A sua finalidade é encontrar, reconhecer e descrever os riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance os seus objetivos. Depois de identificado, a gente parte para a análise, cuja finalidade é compreender a natureza do risco e suas características, incluindo o nível de risco por meio de sua mensuração. É aqui que a gente mede o risco, que pode ser de forma quantitativa ou qualitativa. Essa mensuração deve considerar de forma detalhada as incertezas, as fontes do risco, as consequências, as probabilidades, os eventos, os controles existentes e a sua eficácia. E a gente parte agora para a avaliação, cuja finalidade precípua, principal, fundamental é apoiar a tomada de decisão. Envolve a comparação dos resultados do que foi analisado na análise de risco, o resultado da medida de risco, com os critérios de risco para você determinar, para que possa determinar, né, onde é necessário uma ação de tratamento, propriamente dita. E o tratamento, que é a próxima fase, tem a finalidade de selecionar e implementar as opções de tratamento para a gente tratar aquele risco. Ou seja, na avaliação eu decido se vou aceitar ou tratar, e no tratamento eu faço propriamente o tratamento. Além dessas atividades principais, nós temos as atividades de apoio. A primeira é comunicação e consulta, né? Onde exige que a comunicação seja implementada e tem o objetivo de promover a conscientização e o entendimento do risco. A consulta envolve obter o feedback ou retorno e informação para auxiliar na tomada de decisão. O segundo item é o monitoramento e análise crítica, cuja finalidade é garantir e melhorar a qualidade da eficácia da concepção, implementação, resultado do processo de gestão de risco. Monitoramento contínuo é a análise crítica periódica do processo de gestão de riscos e de seus resultados, propriamente dito. E por último, que é a novidade de 2018, é o registro e relato, né? O objetivo do registro e relato é documentar formalmente e relatar o processo de gestão de riscos e seus resultados, por meio de mecanismos apropriados. Ou seja, não só o resultado, mas como esse resultado foi feito.
Então ele tem o objetivo principal de comunicar as atividades e resultados da gestão de risco em toda a organização e fornecer informações para a tomada de decisão. Para finalizar, eu trouxe um conceito de como esse processo deve ser implementado. A ideia da norma é que esse processo seja implementado de forma integrada em todas as atividades das áreas da organização, permitindo a ação uniforme e integrada da gestão de riscos. Com essas definições, a gente fecha os aspectos da ISO 31000 em um resumo que permitam que todos vocês entendam a extensão da ISO 31000, a profundidade e a sua aplicação prática nas empresas. Espero que todos tenham percebido a importância e simplicidade da ISO 31000 como direcionamento da gestão de riscos nas organizações. Tá? Eu vou deixar algumas informações e links para download na descrição do vídeo e peço já dá o seu likezinho aqui embaixo e se inscreva se ainda não é inscrito. Não se esqueça também de acionar o sininho para receberem notificações de novos vídeos no canal. Até a próxima!